nunca imaginei que um dia mandaria um relato para cá. Sempre fui ouvinte assídua do canal, gostava de escutar as histórias e pensar: isso nunca aconteceria comigo. Até que aconteceu. Me chamo Alice, tenho 45 anos. E o que eu vou contar aqui não é motivo de orgulho. Na verdade, acho que depois do que vivi, não existe mais orgulho nenhum em mim. Mas talvez alguém precise ouvir. Talvez sirva de aviso. Para começar, eu não era uma mulher insatisfeita. Tenho um casamento estável, marido tranquilo, rotina confortável. Só que aos poucos, aquela rotina foi me consumindo. Não tinha mais emoção nem surpresa. Era como viver no piloto automático. Foi aí que eu conheci o Marcos. Ele tem 30 anos, solteiro, dono de uma pequena empresa. Nos conhecemos em um evento de trabalho e eu logo percebi o quanto ele era diferente. Despretensioso, espontâneo, livre. Era como se ele não tivesse as amarras que eu carregava. No início, era só conversa. Depois, encontros esporádicos. E logo, um caso intenso. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E o mais importante, achava que estava no controle. Ele nunca falou sobre ter família, filhos, nada. Sempre foi muito direto, objetivo. Era isso que me fazia me sentir segura, como se fosse um jogo só entre nós dois. Mas tudo começou a desmoronar num sábado à tarde. Eu quis fazer uma surpresa, coisa de quem está envolvida demais. Sabia que ele estaria em casa e apareci sem avisar. Quando bati na porta, quem abriu foi um garoto. Devia ter uns 15, 16 anos no máximo, olhos escuros, fundo, daqueles que te analisam de cima a baixo sem mover um músculo do rosto. Ele ficou parado na porta me encarando. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele soltou: "Você é a mulher que vem aqui quando meu pai está sozinho, né?" Aquilo me travou por uns segundos. Não deu nem tempo de responder. O Marcos apareceu logo atrás dele, visivelmente desconcertado. "Esse é o Renato, meu filho. Tá passando uns dias comigo." Ele falou como se fosse algo banal. "Filho? Como assim, filho?" Fiquei sem reação, mas tentei disfarçar. Entramos, ele fez café, fingiu naturalidade. O garoto ficou ali, quieto, mas não desgrudava o olhar de mim. Em um dado momento, soltou: "Meu pai nunca fala de mim para as visitas." Aquilo me deu um nó no estômago. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Como ele nunca tinha mencionado ter um filho. Algo ali começou a me incomodar de verdade. Mas não foi só isso. Nas semanas seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Sempre que eu ia até a casa do Marcos, Renato parecia estar por perto. No começo, achei que era só implicância de adolescente, sabe? Mas não. Era mais do que isso. Numa das visitas, fui pegar um copo na cozinha e percebi que os armários estavam todos destrancados, bagunçados, como se alguém tivesse procurado algo. Em outra ocasião, ele, sem querer, derramou vinho na minha roupa e disse com aquele mesmo olhar frio: "Desculpa, às vezes minha mão escorrega." Mas o que mais me perturbou foram as mensagens. Do nada, comecei a receber recados anônimos no meu celular. Coisas como: "Seu marido sabe onde você está agora?" Ou "Alguns segredos podem destruir famílias inteiras." Era um número bloqueado. Mostrei ao Marcos e ele minimizou. Disse que provavelmente era trote, alguém tentando incomodar. Mas eu sabia, eu sentia. Aquilo vinha de dentro daquela casa. E tinha mais. Em um dos dias que fui lá, precisei usar o banheiro e, sem querer, passei pelo quarto do Renato. A porta estava semi-aberta. Não sei dizer porquê, mas algo me fez olhar. E foi aí que eu vi fotos. Fotos minhas. Algumas claramente tiradas de longe na rua. Outras em frente ao meu prédio, algumas até comigo e meu marido. Tudo impresso, jogado em cima da cama dele. Meu sangue gelou. Saí dali sem fazer barulho e fui embora, com o coração disparado. No dia seguinte, tentei confrontar o Marcos. Perguntei de forma direta sobre o filho, sobre aquelas fotos. Ele ficou nervoso, disse que Renato tinha problemas, que a mãe dele não conseguia mais lidar com ele, que ele era difícil.
Contou que o garoto tinha sido suspenso da escola por comportamento agressivo. Mas eu já sabia que não era só dificuldade. Ele estava jogando um jogo. A partir daí, minha vida virou uma paranoia. Comecei a sentir que estava sendo seguida. Algumas noites, acordava com notificações estranhas no celular. Cheguei ao ponto de achar que alguém mexia nas minhas coisas. Até que veio o convite. Marcos me chamou para passar um fim de semana na casa de campo da família. Disse que queria resolver tudo, colocar as coisas no lugar. Eu hesitei, tudo em mim gritava para não ir. Mas ao mesmo tempo, queria encerrar aquilo de uma vez. Aceitei. A casa era isolada, no meio do mato. Chegamos à noite, o clima já estava pesado. E quem estava lá também? Renato. Ele me cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Durante o jantar quase não falou, mas dava aqueles olhares de canto, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Em determinado momento, fui até a cozinha e percebi que uma das facas grandes tinha sumido. Falei com o Marcos. Ele riu, disse que provavelmente ficou na outra casa, mas meu corpo inteiro estava em alerta. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei com aquela sensação de estar sendo observada. Em dado momento, ouvi passos no corredor, leves, calculados. Tranquei a porta. A maçaneta começou a girar devagar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Fiquei parada, ouvindo o som dos passos se afastando. Esperei um tempo antes de destrancar. Quando abri, não tinha ninguém no corredor. Na manhã seguinte, decidi que iria embora. Inventei uma desculpa e comecei a arrumar minhas coisas. Foi quando achei, dentro da minha bolsa, um bilhete escrito à mão. Você devia cuidar melhor do que é seu, antes que alguém tire. Saí dali às pressas. Depois daquele fim de semana, nunca mais voltei a falar com o Marcos. Bloqueei, sumi. Mas a história não termina aí. Algumas semanas depois, meu marido recebeu um envelope pelo correio. Dentro havia fotos. Fotos minhas tiradas do lado de fora da casa do Marcos. E algumas mensagens dizendo que ele precisava saber quem dormia ao lado dele. Curiosamente, as fotos desapareceram antes que ele pudesse ver. Nunca soube quem as pegou. Nunca consegui provar nada. Mas até hoje, às vezes, sinto que tem alguém me observando. E aprendi uma coisa. Alguns jogos que a gente começa achando que tem controle podem muito bem terminar com a gente sendo o alvo. Oi, meu nome é Daiane. Não sei nem explicar direito por que estou mandando esse relato, mas acho que é aquela coisa que a gente sente quando precisa desabafar algo que ficou preso há tempo demais. Eu sempre acompanhei o canal, sempre ouvia outras pessoas contando suas experiências e pensava, nossa, comigo nunca aconteceu nada assim. Até que um dia aconteceu. Só que diferente de algumas histórias que terminam com explicações ou algum tipo de encerramento, a minha ficou aberta. Uma ferida que eu carrego até hoje. Talvez contar isso aqui me ajude a dormir melhor. Ou talvez vocês consigam enxergar algo que eu não vi na época. Tudo começou em um hotelzinho no centro da cidade. Um lugar feio, para falar a verdade. Um daqueles que a fachada já entrega que as histórias ali dentro não são as mais bonitas. Carpete manchado, cheiro forte de cigarro, paredes finas demais. Eu comecei a frequentar aquele hotel por causa de um homem. Não sei se posso chamar ele de namorado. Acho que amante define melhor. O nome que ele me deu era Gustavo. A gente se conheceu num aplicativo. Eu estava num momento da vida em que queria só esquecer uns problemas, viver algo sem compromisso. Gustavo parecia perfeito para isso. Discreto, charmoso e sempre deixava claro que não queria complicação. Nossos encontros eram sempre no mesmo esquema. Hotel barato, horário fixo, sem enrolação. Ele nunca falava muito sobre a vida dele. Eu também não perguntava demais. Era cômodo para nós dois assim. Só que teve uma noite específica que mudou tudo.
Era uma quinta-feira, chuva fina, cidade cinza, trânsito pesado. Eu quase desisti de ir naquele dia, mas ele insistiu. Disse que já tinha reservado o quarto que estava esperando. Cheguei no hotel já com aquela sensação estranha. O recepcionista, que sempre era meio ranzinza, estava diferente. Não levantou os olhos quando passei. Parecia nervoso. Algo no clima ali dentro estava fora do lugar. Subi para o segundo andar e foi quando reparei num homem parado em frente ao quarto 207, o quarto vizinho ao nosso. Ele usava um casaco escuro, capuz cobrindo o rosto, e entrou rapidamente assim que me viu passar. Silêncio total no corredor. Não dei muita atenção, mas algo naquele cara me incomodou. Entrei no quarto 205. Gustavo já estava lá como sempre, mas ele também estava diferente. Sentado na beirada da cama, mexendo no celular, olhando para o relógio a cada 5 minutos. Ele nem levantou para me cumprimentar direito. Eu perguntei se estava tudo bem e ele deu aquele sorriso sem graça, dizendo que estava só cansado. Tentamos levar o encontro normalmente, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Eu sentia. O estranho foi que, naquela noite, não tinha som nenhum vindo dos outros quartos. Geralmente, dava para ouvir gente conversando, TV ligada, passos no corredor, mas era um silêncio incômodo, como se o hotel inteiro estivesse vazio, parado no tempo. Depois de um tempo, resolvi ir embora antes do normal. Gustavo parecia aliviado, o que só aumentou minha desconfiança. Peguei minha bolsa, fui até a porta e aí veio o primeiro susto. A porta não abria. Primeiro achei que fosse problema na fechadura, tentei de novo, nada. Gustavo veio ajudar, mas a tranca parecia travada por fora. Ele tentou disfarçar, dizendo que devia ser defeito do hotel, mas eu vi que ele ficou tenso, muito tenso. O telefone do quarto, fora de linha, o sinal do meu celular, morto. Foi nesse momento que comecei a sentir algo errado de verdade. Sabe aquela sensação no fundo do estômago que avisa que tem algo muito errado acontecendo? E aí veio um barulho seco do quarto ao lado, como se algo pesado tivesse caído. Eu olhei para o Gustavo. Ele congelou. Não disse nada. Ficou olhando fixamente para a parede. Perguntei: "Você ouviu isso?" Ele balançou a cabeça, mas parecia distante, como se estivesse calculando o que fazer a seguir. O nervosismo dele me contagiou. Meu coração disparou. Corri até a pequena janela do banheiro que dava para o corredor dos fundos. Era apertada, mas dava para passar se me esforçasse. Enquanto lutava para abrir, escutei sirenes ao longe. Alguma coisa estava acontecendo lá embaixo. Consegui me espremer pela janela. Caí quase de joelhos no chão úmido do corredor dos fundos e corri até a recepção. Quando cheguei lá, já tinha 2 policiais entrando, falando algo com o recepcionista, que parecia apavorado. Tudo virou um borrão. Mas lembro claramente de uma frase que ouvi de um deles. Encontraram uma mulher morta no quarto 207. Meu sangue gelou. O 207 era o quarto ao lado do nosso. Naquela hora, só pensei em sair dali. Peguei minhas coisas e fui embora sem olhar para trás. Mas minha cabeça não parava. No dia seguinte, tentei ligar para o Gustavo. Nenhuma resposta. O número caiu direto na caixa postal. Entrei nas redes sociais dele, sumiu tudo, como se ele tivesse apagado qualquer rastro. Tentei falar com o hotel, perguntar sobre ele. Ninguém sabia de nada. E foi aí que comecei a revisitar cada detalhe que antes eu ignorava. Ele nunca deixava pistas sobre quem era de verdade. Não falava de família, trabalho, nada. Sempre o mínimo, sempre controlado. Na semana seguinte, procurei notícias sobre o caso. Descobri que a mulher morta no quarto 207 era uma hóspede que aparentemente estava sozinha. Nenhum documento verdadeiro foi encontrado com ela. Nenhum familiar apareceu. Um verdadeiro fantasma. Mas um detalhe me deixou gelada. A polícia mencionou que pelas câmeras internas ninguém viu ela entrando. Só foi registrada uma pessoa entrando no quarto naquela noite. Um homem de capuz. E o horário
Coincidia exatamente com o momento em que eu tinha visto aquele cara no corredor. A investigação esfriou. Ninguém conseguiu identificar o homem. Nenhuma digital encontrada. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando voltei ao aplicativo onde conheci o Gustavo. Fiz uma busca e me deparei com um perfil novo, sem foto, mas com uma bio que soava muito familiar. Frases que ele usava comigo, mesmos horários disponíveis para encontros. Era como se ele tivesse feito outro perfil, com outro nome, pronto para repetir tudo de novo. Mandei mensagem, claro, e a resposta que veio foi só uma frase. Nem todo mundo tem uma segunda chance, Daiane. Bloqueei na hora, mas o estrago já estava feito. Eu sabia que era ele. Foi aí que caiu a ficha. Eu nunca conheci de verdade aquele homem. Nunca soube o que ele fazia ali. Talvez naquelas noites eu tenha sido apenas uma peça no tabuleiro dele. Talvez a mulher do quarto ao lado tenha sido escolhida. E eu escapei porque por algum motivo ele não quis que eu fosse a próxima. E sabe o que me atormenta até hoje? Às vezes, quando estou andando pela cidade, vejo um vulto com capuz do outro lado da rua. Ou um perfil qualquer no aplicativo com frases familiares. E sempre fico com a sensação de que ele ainda está por aí, observando, esperando. Tem noite que eu me pergunto, e se naquela quinta-feira a porta tivesse sido trancada para mim também? Eu nunca vou saber, mas deixo aqui meu relato, porque talvez alguém ouça e preste atenção nos sinais que eu ignorei. E talvez, só talvez, evite cair no mesmo jogo. Cuidado com quem você acha que conhece. Às vezes, o verdadeiro perigo não está no quarto ao lado. Está mais perto do que você imagina. Eu não sei muito bem por onde começar. Até hoje me pergunto onde foi que eu perdi o controle da situação, sabe? Sempre achei que tinha tudo sob meu comando. Mas quando percebi, já era tarde demais. Se você está ouvindo isso agora, é porque talvez esteja precisando de um alerta. Porque o que eu vivi naquela casa de campo mudou minha vida de um jeito que nem nos meus piores pesadelos eu imaginava. Tudo começou por um detalhe besta. Um copo fora do lugar. Mas deixa eu te contar direito. Eu sou casado há 10 anos. Tenho uma vida que, para quem olha de fora, parece perfeita. Empresa própria, casa bonita, uma esposa dedicada. Só que, por trás dessa fachada toda, eu carregava um segredo. Há alguns meses, comecei um caso com uma mulher mais nova, Clara. Foi aquela coisa clássica. Começou com mensagens inocentes, café aqui, jantar ali. Quando percebi, estava completamente envolvido. Só que eu nunca fui idiota, sempre muito cuidadoso. Sabia que manter isso perto da cidade era arriscado demais. Foi aí que encontrei aquela casa de campo isolada, uns bons quilômetros para dentro do interior. Sem vizinhos, sem curiosos. Um lugar perfeito para sumir do mundo e, bem, viver essa outra vida. Todo fim de semana, eu dava uma desculpa para minha esposa e ia para lá com a Clara, sempre cuidando de tudo. Deixava a casa limpa, sem vestígios, nenhuma ligação suspeita, nada que levantasse suspeita. Até que numa dessas idas, eu comecei a reparar em pequenas coisas. Primeiro, foi a porta dos fundos que estava encostada. Achei estranho, mas pensei, vai ver o caseiro passou por aqui. Depois, um copo fora do lugar. Eu lembrava exatamente onde tinha deixado e não era ali. Só que a gota d'água foi quando encontrei pegadas na varanda. Pegadas pequenas, femininas, não eram minhas nem da Clara. Na hora, o coração gelou. Fiquei encarando aquelas marcas por um bom tempo, tentando dar alguma explicação lógica. Quando Clara chegou, achei melhor não comentar. Não queria assustá-la. Mas, dali em diante, minha cabeça não sossegou. A Clara também começou a agir diferente. Ela ficava olhando para a janela, inquieta, perguntando se alguém podia nos encontrar ali.
Uma vez, jurou que viu um carro parado na estrada, como se tivesse alguém nos vigiando. Eu comecei a achar que estava ficando paranoico, mas algo não fechava. Na visita seguinte, resolvi chegar mais cedo. Queria investigar por conta própria. Foi aí que encontrei uma coisa que me tirou o chão. Uma peça de roupa feminina, que com certeza não era da Clara, jogada no fundo do armário, como se tivesse sido esquecida ali de propósito. O estômago embrulhou. Fui mexer nas coisas e, sem querer, derrubei um objeto pequeno atrás do sofá. Era uma câmera escondida. Aquela sensação de controle que eu sempre tive simplesmente sumiu. Minha cabeça começou a girar. Quem mais sabia desse lugar? Quem colocou aquilo ali? Será que era algum chantagista? Um inimigo meu? Ou pior, minha esposa? Mas quando voltei para casa, minha esposa estava exatamente igual. Atenciosa, doce, como sempre. Sem qualquer sinal de que sabia de algo. No jantar, ela comentou sobre lealdade. Disse que sempre soube exatamente quem eram as pessoas à sua volta, que observava tudo. Não falou nada diretamente, mas foi o suficiente para me deixar desconcertado. E naquela noite, quando acordei suando frio de um pesadelo, ela estava sentada na beirada da cama, só olhando para mim, silenciosa. Eu devia ter parado, devia ter cortado tudo ali, mas não. Achei que podia resolver, que era só mais um obstáculo. Na semana seguinte, Clara me mandou mensagem pedindo para não irmos mais para a casa de campo. Disse que estava com um pressentimento ruim, mas eu insisti. Disse que seria a última vez, que precisava esclarecer umas coisas. No fundo, eu sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Chegamos lá à tarde, tudo parecia normal, mas tinha um silêncio diferente, como se o lugar estivesse nos esperando. E foi quando reparei numa porta que sempre esteve trancada nos fundos da casa. Dessa vez estava entreaberta. O coração disparou. Empurrei devagar e acendi a luz. Ali dentro, parecia um santuário macabro. Havia fotos minhas e da Clara espalhadas pelas paredes. Algumas recortadas, outras riscadas com tinta vermelha. No chão, objetos pessoais nossos, coisas que eu tinha certeza que ficavam na minha casa, misturados com papéis, recortes de jornal e até mechas de cabelo. No canto, uma TV ligada. A imagem estava estática, mas logo começou a rodar um vídeo. Era a gente, eu e Clara, naquela mesma sala, em encontros passados, filmados de ângulos que eu nunca tinha visto. E no final, a imagem mudou. Apareceu minha esposa, parada, encarando a câmera. Ela não disse muita coisa. Só olhou diretamente para a lente e falou: "Você sempre foi tão previsível, Paulo." Meu corpo travou. Parecia que tudo ao redor estava derretendo. Corri pela casa, gritando pela Clara, mas ela não estava mais ali. Sumiu, como se nunca tivesse estado. As luzes começaram a piscar, portas batendo, barulhos vindo de fora. Foi então que ouvi passos e a voz da minha esposa ecoando na sala. Ela estava ali, calma, impecável como sempre. Disse que sabia de tudo desde o começo, que acompanhava cada movimento, cada mentira, cada desculpa esfarrapada. Disse que aquela casa nunca foi meu esconderijo, sempre foi dela, que cada encontro, cada detalhe foi cuidadosamente observado, planejado. E antes que eu pudesse reagir, ela pegou uma taça de vinho, colocou na minha mão e disse: "Bebe, amor, vai ser mais fácil assim." Eu não bebi, não precisei. Naquele momento entendi que a armadilha já estava armada fazia tempo. Não precisava de veneno no vinho. Ela tinha envenenado tudo antes. Minha confiança, meus passos, minha sanidade. Saí correndo da casa, desesperado, tropeçando pela estrada de terra, sem olhar para trás. E é assim que eu tô agora, contando essa história para vocês, porque, sinceramente, eu não sei mais quem eu sou depois daquela noite. Não sei onde está a Clara, não sei o que minha esposa vai fazer, não sei se eu tô seguro ou se algum dia estive.
A única coisa que eu sei é que às vezes o pior lugar para se esconder é justamente aquele onde você acha que ninguém pode te encontrar. E essa foi a última vez que tentei me esconder. Gostaria que vocês deixassem nos comentários o que fariam no meu lugar, porque até hoje eu durmo com a sensação de que aquela casa de campo ainda me observa. Eu nunca fui um homem perfeito. Quem me conhece de longe talvez pense o contrário. Vida estável, casamento aparentemente feliz, trabalho estável. Mas perfeição nunca foi meu forte. E foi justamente uma dessas falhas, um desses deslizes que abriu a porta para o pior pesadelo da minha vida. Até hoje eu não sei direito por que estou contando isso. Talvez porque, se você aí do outro lado já pensou em esconder segredos como eu escondi, você precisa entender no que isso pode se transformar. Tudo começou há pouco mais de um ano. Eu estava naquela fase do casamento em que as coisas parecem automáticas. Não tinha briga, não tinha nada grave, mas também não tinha mais aquele fogo, sabe? Eu trabalhava em uma empresa de logística e durante um projeto conheci uma mulher chamada Viviane. Jovem, bonita, um tipo de beleza que chama a atenção sem precisar se esforçar. A primeira conversa foi inocente. Ela me elogiou por algo bobo, um relatório bem feito, e eu, bobo maior, retribuí. O problema não foi a conversa. O problema foi eu ter aceitado um café depois do expediente, depois outro, até que o café virou um motel. Eu sabia que estava errado. Sabia que estava mexendo com coisa perigosa, mas tem certas coisas que a gente só entende quando passa do limite. Para mim, foi quando ela começou a perguntar demais da minha família, da minha esposa, da minha filha. A Viviane tinha um jeito estranho de perguntar, como se estivesse calculando alguma coisa. Como se cada resposta minha fosse uma peça num tabuleiro. Foi aí que decidi cortar. Inventei uma desculpa, disse que precisava focar na família, que aquilo não podia continuar. Ela ouviu, ficou calada e no fim só disse: "Tudo bem, Gael, você sabe o que está perdendo." Naquele momento achei que tinha encerrado, idiota. Na semana seguinte, quando fui sair de casa para trabalhar, notei um dos pneus do carro murcho. Achei estranho, mas segui o dia. 2 dias depois, o mesmo pneu, novamente furado. Troquei. Achei que podia ser azar. Mas aí começaram as coisas mais estranhas. Minha esposa chegou um dia perguntando se eu estava com problemas financeiros. Disse que uma vizinha comentou que eu estava andando preocupado demais, que ouviu boatos de que eu tinha dívidas escondidas. Eu ri, desconversei, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Só que, de repente, outros pequenos problemas começaram a aparecer. Meus cartões de crédito sumiam e reapareciam em lugares diferentes. E-mails do meu trabalho mostravam mensagens que eu não lembrava de ter enviado. E, pior, começaram a falar que tinham me visto com uma mulher loira no bairro, sempre em horários suspeitos. Foi quando meu alerta acendeu de verdade. Numa manhã, meu chefe me chamou na sala. Disse que estavam circulando prints de mensagens minhas comprometedoras com uma funcionária. Mensagens que eu nunca escrevi, mas que usavam meu nome, meu e-mail. O golpe era perfeito. Comecei a desconfiar que tudo aquilo tinha um nome: Viviane. Tentei contato, liguei, mandei mensagem, mas ela não respondia. Sumiu. Enquanto isso, a pressão em casa aumentava. Minha esposa ficou cada vez mais desconfiada. Perguntava por que o carro estava com o GPS desligado, por que eu estava estranho. Uma noite, minha filha chegou da escola perguntando se a mamãe sabia que eu tinha uma amiga secreta. Quase vomitei ali mesmo. Eu sabia que precisava resolver, que precisava encarar de frente. Foi quando decidi aparecer no antigo lugar onde eu e Viviane costumávamos nos encontrar: o café. Esperei até que, no segundo dia, ela apareceu. Ela fingiu surpresa, como se não tivesse ideia do que eu estava passando. Sentei, tentei manter a calma.
Perguntei se ela sabia alguma coisa. Ela olhou nos meus olhos e disse, com aquele sorriso que me dava arrepios: "Você achou que podia brincar, Gael? Que era só me descartar e tudo ficaria bem?" Foi ali que percebi que estava lidando com alguém que não tinha limites. Ela deixou claro, sem precisar dizer diretamente, que estava manipulando tudo ao meu redor. Disse que conhecia vizinhos, que já sabia dos horários da minha filha, dos lugares que minha esposa frequentava. Ela não queria dinheiro, não queria reatar. Queria me ver desmoronar. Voltei para casa sem conseguir dormir. Eu estava cercado. Qualquer passo em falso poderia ser usado contra mim. E foi. Na semana seguinte, meu chefe me suspendeu temporariamente. Motivo: uma denúncia anônima de que eu estava usando recursos da empresa para assuntos pessoais. Meus amigos começaram a me evitar. Pessoas do bairro cruzavam a rua quando me viam. E minha esposa praticamente não falava mais comigo. A gota d'água foi um domingo de manhã. Alguém bateu na porta. Era um oficial de justiça trazendo uma intimação. Estavam me processando por assédio. Anônimo, sem provas concretas, mas o suficiente para manchar minha imagem. Eu sabia quem estava por trás, mas não tinha como provar. Foi aí que fiz algo que eu nunca imaginei que faria. Contei tudo para minha esposa, cada detalhe. Esperei ela me expulsar, me humilhar, acabar comigo ali mesmo. Mas para minha surpresa, ela ficou em silêncio. Ela já sabia. Ou melhor, ela já imaginava. Disse que o clima em casa estava insuportável há meses e que algo precisava mudar. Passamos dias sem falar direito, mas ela começou a perceber que havia algo maior acontecendo. Juntos, tomamos uma decisão: sair dali, mudar de cidade, cortar qualquer contato, recomeçar longe. Você deve estar pensando que foi fácil assim, mas não foi. Até hoje, meses depois, eu ainda recebo mensagens sem remetente. Meus pneus continuam sendo furados de vez em quando. E-mails estranhos ainda aparecem. A diferença é que agora eu não escondo mais nada. Só que a paz nunca mais voltou completamente. Eu tô contando isso para você que tá ouvindo, para que entenda uma coisa. Tem pessoas que não aceitam ser deixadas, que fazem da própria dor uma arma. E o pior erro que eu cometi não foi ter me envolvido com Viviane, foi ter subestimado até onde ela iria. Hoje, toda vez que meu celular vibra e não tem identificação, eu congelo. Porque eu sei que tem coisas que a gente nunca consegue enterrar de verdade. Sabe aquele tipo de coisa que você jura que só acontece nos filmes ou em histórias inventadas para assustar? Pois é, eu pensava assim também, até viver na pele. Eu não sou o tipo de cara que costuma expor minha vida pessoal, ainda mais num canal, mas precisava colocar isso para fora de algum jeito. É como se, depois de tudo o que aconteceu, contar minha história fosse a única forma de tentar entender onde eu me meti, ou quem eu realmente conheci. Meu nome é Alberto, tenho 31 anos, e o que eu vou contar aqui aconteceu há pouco mais de um ano. Tudo começou de forma tão banal quanto possível, num aplicativo de encontros. Eu estava naquela fase meio largada, solteiro há meses, sem vontade de sair, mas precisava distrair a cabeça. Baixei o app sem grandes expectativas, até que ela apareceu. O nome dela era Viviane, mas olha, até hoje eu não sei se esse era o verdadeiro nome. O perfil dela tinha poucas informações e, o mais curioso, nenhuma foto clara do rosto. Só uns ângulos estranhos, tipo cortando o rosto, imagens meio desfocadas. Mas, sei lá, tinha algo nas mensagens dela que era viciante. Ela sabia exatamente o que dizer para te prender na conversa. Inteligente, sarcástica, parecia que lia minha mente. Fiquei dias trocando mensagens com ela, cada vez mais envolvido. A primeira vez que sugeri um encontro, ela hesitou.
Disse que precisava ser em um lugar discreto, sem muita gente. Não entendi na hora, mas aceitei. E aí, no segundo encontro, ela me contou que era casada. A maioria das pessoas teria caído fora, mas eu já estava tão preso que só consegui perguntar: "E o que você quer comigo, então?" Ela respondeu com um sorriso estranho: "Liberdade por algumas horas." E foi assim que a gente começou o nosso relacionamento. Tudo na surdina. Nos víamos em motéis fora do centro, às vezes no carro, em ruas afastadas. Sempre com ela olhando para trás, conferindo se ninguém tinha seguido. Te juro, na época eu achava até excitante esse perigo todo. Tinha um clima pesado, mas parecia só adrenalina. Mal sabia eu que era outra coisa. Teve uma vez, depois de alguns meses, que ela me soltou uma frase que ficou martelando. Meu marido disse uma vez que me mataria se soubesse que eu o traí. Às vezes acho que ele não estava brincando. Falei para ela parar com aquilo, que era exagero. Ela riu, mas sem graça. Aí, do nada, sumiu. Parou de responder minhas mensagens, desapareceu do aplicativo. Eu pensei que o marido tivesse descoberto e ela cortado tudo, ou que tivesse simplesmente enjoado de mim. Fiquei frustrado, claro, mas a vida seguiu. Até que, umas 2 semanas depois, recebi uma mensagem dela. Era só: "Sinto sua falta, mas não podemos mais nos ver." Achei estranho porque a mensagem não parecia com ela. Seca, sem os joguinhos de sempre, fria. Respondi na hora, perguntando o que tinha acontecido, mas não tive resposta. Só que as mensagens continuaram. Sempre curtas, espaçadas, às vezes de madrugada. Coisas como: "Ele sabe", "Cuidado", "Estou perto." Comecei a achar que era alguma brincadeira, ou que talvez fosse o próprio marido dela me provocando. Mas havia um detalhe que me deixava desconfortável. As mensagens vinham sempre de um número sem identificação. Não era o mesmo que ela usava antes. Um dia, sem conseguir tirar isso da cabeça, resolvi fazer o que devia ter feito antes. Procurei o nome dela nas redes sociais. Demorei, mas encontrei um perfil antigo, meio abandonado. Vasculhei tudo e, numa postagem de um conhecido, vi algo que me gelou. O marido dela havia morrido. Um acidente de carro violento poucos meses antes. As datas batiam exatamente com a época em que ela desapareceu. Fiquei confuso, para dizer o mínimo. Corri para o celular, abri as últimas mensagens. Como assim ela estava me mandando mensagem, se o marido estava morto e ela sumida? Na mesma noite, às 3 da manhã, recebi outra mensagem: "Ele está aqui." Foi quando comecei a desconfiar que não era mais ela quem estava por trás daquelas mensagens. Ou pior ainda, que talvez fosse. Passei dias sem conseguir dormir direito. Chegava do trabalho e ficava encarando o celular como se ele fosse explodir a qualquer momento. As mensagens ficaram mais perturbadoras. Uma vez, recebi um áudio. Quando dei play, era só uma respiração ofegante e no fundo dava para ouvir um sussurro, mas não conseguia entender as palavras. Apaguei na hora, mas a sensação era como se estivessem me espiando. Foi aí que tomei a pior decisão. Resolvi ir até a casa dela. Eu sabia, pelos poucos detalhes que ela tinha contado, mais ou menos onde morava. Era um bairro afastado, um daqueles lugares onde as casas parecem sempre vazias. Chegando lá, já deu para sentir o clima estranho. A casa estava toda fechada, com placas de "vende-se" e o mato crescendo pelo quintal. Toquei a campainha mesmo assim. Ninguém. Fui até a vizinha, perguntei discretamente se a mulher ainda morava ali. Ela me contou que, depois da morte do marido, a Viviane desapareceu. Disse que viu umas luzes na casa por uns dias, mas depois ninguém mais. Voltei para o carro com uma sensação horrível, tipo um peso no peito. Liguei o carro, pronto para sair dali, quando meu celular vibrou. Abri a mensagem. Era um link de localização. A localização era exatamente onde eu estava parado, na frente da casa dela. Olhei em volta. Rua vazia, nenhuma alma viva.
O coração disparou. Respirei fundo e saí dali o mais rápido que pude. Desde aquele dia, nunca mais recebi mensagem nenhuma. Mas tem uma coisa que ainda me persegue. Toda madrugada, por volta das 3, meu celular dá uma notificação. Sempre do nada. Quando abro, não tem nada lá. Nenhuma mensagem, nenhum número. E honestamente não sei mais o que é pior. Não saber quem estava me mandando aquelas mensagens. Ou imaginar que talvez, de algum jeito, ela nunca tenha parado. Eu não sei o que vocês vão achar dessa história. Muita gente vai dizer que é coincidência, ou que é coisa da minha cabeça. Mas quem já passou por algo que não consegue explicar, sabe? Tem coisas que simplesmente não fazem sentido. E às vezes, o que mais assusta é justamente aquilo que fica sem resposta. Este relato foi enviado por Alberto para o Diário de Terror. Se você também tem uma história real e quer compartilhar, mande para a gente. Não esqueça de curtir e se inscrever. Meu nome é Igor. Eu sou um homem casado, pai de 2 filhos, vida aparentemente tranquila. E eu sei, muita gente que vai ouvir isso aqui vai me julgar antes mesmo de entender onde essa história chega. Eu mereço, não vou mentir. Porque o que eu fiz foi errado desde o começo. Eu destruí muita coisa por causa de escolhas que no momento pareciam inofensivas. Mas se tem uma coisa que aprendi depois do que vivi, é que a vida tem um jeito cruel de cobrar, principalmente quando você acha que tem tudo sob controle. Eu nunca fui o tipo aventureiro. Sempre fui o cara que cumpre horário no trabalho, paga as contas, leva os filhos na escola. Só que, em algum ponto dessa rotina perfeita, eu criei uma segunda vida. Um pequeno segredo que fui alimentando escondido. Um caso com uma colega do trabalho. O nome dela era Renata. Não vou romantizar aqui. Renata era linda, inteligente, mas principalmente era alguém que fazia eu me sentir diferente. Vivo, talvez. Ela tinha aquele jeito misterioso, sempre com um sorriso que parecia esconder algo. E eu, idiota, entrei nessa. Começou com conversas no intervalo, café depois do expediente, até virar encontros em horários e lugares que ninguém precisasse saber. Eu sempre tive certeza de que controlava tudo, que era só manter cada parte da minha vida no seu devido lugar e ninguém nunca descobriria. Até que, numa terça-feira qualquer, o mundo que eu achava tão organizado desabou. Era final de noite. Eu estava no sofá assistindo TV com minha esposa. Os meninos já tinham ido dormir e eu estava quase pegando no sono quando ouvi batidas na porta. Não era comum alguém bater ali àquela hora. Levantei, meio desconfiado. Quando abri, quase não reconheci. Era Renata. Ela estava com o rosto pálido, os olhos arregalados, a respiração curta, a roupa rasgada, uma mancha de sangue na testa e um olhar que eu nunca tinha visto nela antes. Um olhar de puro pavor. Sem nem me deixar perguntar nada, ela disse: Igor, eles estão atrás de mim. Preciso de ajuda. Agora. Naquele instante, meu coração disparou. Minha esposa estava ali na sala, a poucos passos, e minha amante sangrando na porta, falando que estava sendo seguida. Foi como se o chão sumisse. Eu fiz a única coisa que me veio à cabeça. Puxei ela rápido e falei para ir direto para a garagem. Fechei a porta sem fazer barulho e segui atrás, tentando manter a respiração controlada. Na garagem, ela começou a chorar, tremendo. O que aconteceu, Renata? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha cabeça já rodava. Ela balançava a cabeça, repetindo que tinha feito merda, que precisava sair dali, que não queria me envolver, mas que não tinha mais para onde ir. Eu não sabia se ficava com raiva, medo ou desespero. Eu só sabia que, por algum motivo, ela escolheu minha porta. E agora, meu segredo não cabia mais só dentro de mim. Antes que eu conseguisse entender direito, o celular dela vibrou. Ela olhou a tela e empalideceu ainda mais. Me mostrou a mensagem.
Sabemos onde você está. Saia daí e não tente fugir. O sangue gelou. Não era exagero dela. Alguém realmente sabia onde ela estava. E agora, onde eu estava. Ela disse que precisava sumir. Que se eu ajudasse, prometia desaparecer da minha vida para sempre. Era só levá-la até um lugar seguro. Ela resolvia tudo e eu nunca mais ouviria falar dela. Meu instinto gritava para não me meter mais. Eu tinha família ali dentro. Mas ao mesmo tempo, aquela mensagem, aquilo tinha cruzado uma linha que não dava para ignorar. Peguei o carro tentando agir natural. Falei para minha esposa que tinha surgido um problema urgente no trabalho e saí, com Renata escondida no banco de trás. O caminho foi silencioso. Eu dirigia com os olhos grudados no retrovisor. E foi aí que percebi um carro atrás, sem placas, luzes apagadas, sempre mantendo uma distância segura, como se não quisessem ser notados. Mas eu notei. Renata percebeu também. Ela apertava os joelhos, olhando para frente sem piscar. Foi quando, do nada, o carro acelerou e colou atrás de mim, farol alto direto no espelho. Eu pisei fundo, tentando manter o controle, mas eles jogavam para o lado, tentando me fechar. Meu coração martelava. Renata gritava para acelerar, e eu saí da estrada principal, entrando numa rua de terra que eu mal conhecia. Depois de alguns minutos, pareceu que conseguimos despistar. O carro sumiu no retrovisor. Paramos num motel de beira de estrada no meio do nada. Lá, ela desabou. Foi só ali que contou tudo. Ela disse que, além do nosso caso, ela mantinha um envolvimento com um cara perigoso, desses que ninguém quer cruzar. Disse que ele lavava dinheiro, tinha conexões com gente suja e que ela tinha se metido onde não devia. Pegou informações, documentos, algo que poderia acabar com ele. Achou que estava sendo esperta, mas foi descoberta. E agora, os homens dele estavam caçando ela. E quem estivesse perto, ela chorava dizendo que não queria me colocar no meio, mas que sabia que eles sabiam da gente. Ali, a ficha caiu. Não era só um problema dela. Eu tinha trazido aquela bomba para dentro da minha casa. Perguntei o que ela queria fazer. Ela disse que sabia onde tinha guardado um pendrive com tudo que pegou. Se conseguisse pegar aquilo, talvez negociasse, sumisse e deixasse todo mundo em paz. Contra todo o meu instinto, eu concordei. Mas naquela noite, quando voltei para casa, tudo já parecia errado. Minha esposa estava estranha. Disse que enquanto eu estava fora, tinha notado um carro parado na esquina, com os vidros escuros. Ficou ali horas, sem sair. Naquele momento, eu sabia que estava ferrado. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, a cabeça a mil. Renata mandou mensagem, marcando para buscá-la à noite e irmos até o tal galpão. Quando chegou a hora, saí sem dizer muita coisa. O galpão ficava afastado, um lugar esquecido, cercado de mato. Ela me guiava por mensagens curtas, como se tivesse medo de ser rastreada. Quando chegamos, ela disse que era rápido, só pegar o pendrive num compartimento escondido. Mas não deu nem tempo de respirar. 2 caras surgiram do nada, armados, andando devagar. A postura deles deixava claro que não era assalto comum. Renata congelou. Eu puxei ela por trás de umas caixas velhas e a gente tentou se esconder. O som das botas deles batendo no chão ecoava. Eles falavam baixo, mas dava para entender. Acho que ele vai tentar ser herói? Um deles disse. Foi aí que me dei conta. Eles sabiam que eu estava ali, que eu estava com ela. O desespero apertou no peito. Eles começaram a vasculhar tudo e cada vez chegavam mais perto. Numa brecha, saímos por uma lateral e corremos até o carro, o coração batendo na garganta. Quando entrei no carro e vi que ninguém tinha nos seguido, eu tremia tanto que mal conseguia dirigir. Renata estava pálida, segurando o pendrive como se aquilo fosse uma sentença de vida ou morte. Agora acabou, Igor. Eu vou resolver, ela disse. Mas eu sabia que não era tão simples. Cheguei em casa e só queria me enfiar na cama e esquecer tudo. Mas não deu tempo.
Assim que entrei, percebi o silêncio estranho. Minha esposa e meus filhos estavam amarrados na sala. Um homem encostado na parede, tranquilo como se fosse dono do lugar. Ele sorriu ao me ver. É simples, Igor. Entrega à garota, ou da próxima vez, não vai ser só um aviso. Eu não consegui falar nada. Só balancei a cabeça, sem saber o que fazer. Quando ele saiu, a casa parecia vazia, mesmo com minha família ali. Minha esposa me olhava como quem sabia que alguma coisa estava fora do lugar, mas não fazia ideia do tamanho do buraco. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que tinha feito, tudo que podia perder. Era como se cada decisão errada tivesse me arrastado para um beco sem saída. No dia seguinte, Renata mandou mensagem. Disse que estava pronta para sumir, mas precisava de uma última coisa, que eu a levasse até um lugar seguro para ela transferir o material e desaparecer. Eu respondi que sim. Marquei um lugar afastado, mas naquela hora eu já sabia o que precisava fazer. Levei ela até o ponto combinado, um estacionamento vazio no fim da cidade. Enquanto ela me esperava no carro, eu caminhei até um canto e mandei uma mensagem curta para aquele número anônimo que havia me enviado ameaças. Ela está aqui. Façam o que tem que fazer. Voltei para o carro. Ela sorriu nervosa, achando que finalmente ia sair dali viva. Mas no fundo, eu já não sabia se alguém sairia inteiro daquela história. Falei que ia no banheiro. Saí e fui embora. Não olhei para trás. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei horas rodando, sem destino, com o peso da culpa esmagando meus ombros. Quando finalmente entrei pela porta, minha esposa me abraçou, sem dizer uma palavra. Nunca falamos sobre aquele dia. Nunca soube exatamente o que aconteceu com Renata. E acho que nunca vou saber. Mas até hoje, cada vez que ouço alguém bater na porta tarde da noite, meu coração para. Porque tem erros que a gente paga pelo resto da vida.